Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Eu sou Viviane Machado, do canal Vive em Portugal. Estou aqui hoje para trazer mais conteúdo. Espero que seja aí de grande valia nessa busca pelo conhecimento. Já de antemão pedindo para você se inscrever aí no canal, deixar aquele like, ativar aí o sininho da notificação para você não perder nenhum conteúdo. Tento sempre trazer informação para você relevante aqui em Portugal, que eu acho que tem interesse, tem impacto direto aí na imigração, né? Então, hoje a gente vai falar de uma questão dessas reportagens que eu coloquei para você aí na capa do vídeo, que são bem atuais, sobre a eleição que nós vamos ter, né, no dia 11 de maio agora de 2025. Lembrando que eu tô gravando esse vídeo para vocês aqui no dia 25 de abril de 2025, que por coincidência é feriado aqui em Portugal, um dia muito importante, né? Dia que celebra aí a liberdade. Então, assim, vamos falar do que interessa, vamos falar, ao meu ver, aí desse retrocesso, dessa questão aí que está sendo muito falado, e vamos falar mais de um assunto nesse vídeo, vamos falar aí dessas duas reportagens que estão bem atuais, tá certo? Então fica comigo no vídeo até o final e vamos que vamos! Então, gente, hoje eu separei para você essa notícia que tá rodando aqui nas redes sociais, né, no noticiário, que é da DN, do Diário de Notícias, né, DN Brasil, e ela fala o seguinte, do Chega, né, que é um partido político para você que não está aqui em Portugal, ou ainda não está muito informado sobre as notícias aqui de Portugal. Revogar o acordo de mobilidade entre os países da comunidade dos países da língua portuguesa, que é o CPLP, né, a abreviação, e, consequentemente, acabar com a autorização de residências automáticas ao imigrante da CPLP. Esta é uma das propostas eleitorais do Chega que apresentou o programa nesta semana. Então, nessa semana foi apresentado aí pelo Chega essa proposta, que é claro que para nós imigrantes não é uma situação boa, já que muitas pessoas vêm aqui para Portugal por conta da facilidade, por conta do acordo, né, entre Brasil e Portugal, os países de língua portuguesa aí, que são, dentre outros benefícios, isentos também de visto para vir para cá como turista, e tem algumas situações que são aí mais fáceis, né, podemos dizer assim, são beneficiadas. E o Chega, uma das propostas dele aí, no caso, ele vai concorrer à eleição do dia 11 de maio. E aí eu vou dar para vocês um pouquinho da minha opinião, como eu sempre falo para vocês aqui no canal. Eu trago sempre a minha opinião, a minha experiência, o que eu acho. E é claro que tem várias pessoas que concordam e várias que não concordam, não tem problema nenhum. Vamos continuar por aqui. O que eu acho que não vale a pena é ofender, né? E, infelizmente, eu recebo muita ofensa aqui no canal, nos comentários, apago algumas, deixo algumas. Então, eu acho que hoje em dia a gente tem muitas maneiras de se expressar, de se manifestar, mas não é porque a gente está na rede social, a gente está oculto, digamos assim, né? Porque a gente não tem que dar as caras, que a gente pode falar e fazer o que quiser. Então, tomem cuidado aí com o comentário de vocês, porque pode ter consequências, né? Então, assim, ele fala, no DN Brasil fala, diferente de todos os partidos até agora, o Chega não propõe melhorias na Agência de Integração e Migrações e Asilo, que é a AIMA, né, que veio substituir o CEF. O programa apenas consta que a agência deve ser reformulada no sentido de voltar a concentrar a vertente administrativa com a policial, porque a AIMA ela ficou somente na vertente administrativa, né? Sendo dividido aí o poder de polícia com outros órgãos. E o que o Chega fala é de voltar a concentrar como era o antigo CEF. Então, o que eu percebo, a minha opinião, como eu estava falando aqui em Portugal, é que cada vez mais, em cada eleição que nós temos, o Chega, ele vai ganhando um percentual muito grande aí da população portuguesa que está
esgotada, que está querendo mudança. A gente no Brasil já passou, não vou ficar citando partido político, nem se eu concordo ou não concordo, porque eu trago para vocês aqui a notícia e faço aí cada um pensar aí nas consequências, né? Nas coisas boas, nos prós e nos contras. Mas a gente no Brasil já passou por uma situação dessa. O povo estava tão esgotado, está, né? Porque o Brasil, em termos de política, não está fácil agora, a atual conjuntura também. E o Brasil já passou por situações do partido de oposição ganhar, porque as pessoas estavam querendo uma renovação, as pessoas não aguentavam mais a situação que estavam, e isso é muito perigoso, como a gente percebeu no Brasil, porque às vezes a gente, claro, querendo sempre acertar, querendo sempre o melhor para o nosso país, que as coisas melhorem, a gente às vezes faz algumas coisas que no futuro não são tão boas, né? E eu tenho muito medo do que vai acontecer aqui em Portugal, mas a situação é que cada vez mais o Chega vem ganhando mercado, vem ganhando aí território, digamos assim, porque as pessoas realmente não estão satisfeitas com quem tem visto no governo, nos últimos governos aqui de Portugal, e querem mudança. E uma maneira aí da mudança é você mudar completamente e votar num partido que seja totalmente contrário ao que está no atual poder. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu tenho muito medo do que possa vir a acontecer, né? Do que possa ser aí, quais as medidas que vão ser tomadas. Lembrando sempre que eu já sou cidadã portuguesa, eu tenho a minha cidadania, o meu pai é português, então eu tenho dupla cidadania, já estou legalizada com cartão cidadão, porque senão vão dizer, tomara logo que você vai embora, que o Chega entre e você suma daqui. Então, já para prevenir esses engraçadinhos que entram aqui no perfil para poder somente ofender, em vez de estar fazendo alguma coisa útil para Portugal também, mas enfim, é o que é. Eu já digo de antemão que a mim não preocupa por mim, ok? Então, não precisa de ofensa. Mas me preocupa aí por todas as nações, por todos os países da CPLP que se beneficiam aí de várias medidas e que agora esse extremismo pode tirar. Então, tá uma questão aí muito complicada. Outra notícia que eu trouxe para vocês, até anotei aqui, é uma questão essa semana que está sendo falado muito aí pelos advogados, a gente está vendo muito sendo noticiado aqui, e que realmente aconteceu e está acontecendo, é que sem todos os documentos, nada feito. A nova regra pode travar regularizações e aumenta a pressão sobre os imigrantes em busca de atendimento. Então, a gente teve umas atualizações aí da AIMA que está dando muito o que falar, que os advogados aqui em Portugal estão questionando muito em termos de ser legal, porque contraria a legislação aqui de Portugal, de não se iniciar um processo quando você é convocado para ir na AIMA e leva os seus documentos, caso falte algum documento, ou seja, antes eles deixavam apresentar a posterior o documento que faltava, e agora, com essa alteração, eles não estão deixando levar depois o documento. E isso aí tá dando muita confusão aqui em Portugal. Minha opinião, né? Como sempre, eu me posicionando aqui no meu canal. Se você puder, vai acompanhado de um advogado na sua entrevista da AIMA. Eu sei que às vezes é complicado, vai fazer falta esse dinheiro, não é barato, mas às vezes, gente, menos é mais. Então, assim, de repente, se você não vai com um advogado, tá menos informado, o seu processo ele pode ser extinto, ou seja, todo esse tempo que você esperou, todo esse trabalho para nada. E como a gente tá nessa atual conjuntura aí do governo, de política, que a gente não sabe qual partido que vai ganhar, quais as medidas que vão ser tomadas, imagina só se acaba, se extingue essa maneira aí de se legalizar e você teve o seu processo aí cancelado. Olha a complicação. Por isso que eu acho que se você conseguir fazer uma forcinha, se você conseguir pagar um advogado agora para poder levar com você junto à AIMA no seu
agendamento, eu acho que é muito válido. Diz aqui assim, ó, a mudança acontece em meio a críticas pela lentidão nos processos e busca reduzir atrasos causados por pedidos incompletos e falta de atendimentos. Então, assim, gente, tá bem complicado. Não vamos deixar passar, porque realmente a gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu espero aí realmente que você tenha gostado aí das dicas e ainda diz mais aqui, olha. Advogados que atuam na área de imigração criticam a nova regra da Agência para Integração, Migrações e Asilo, a AIMA, de não atender imigrantes que não tenham em mão todos os documentos para os procedimentos. Desde o anúncio realizado pela agência no LinkedIn, que é aquele aplicativo que tem, né, o LinkedIn de emprego, são várias as críticas dos profissionais, apontando que a mudança fere a legislação em vigor. Então, foi exatamente o que eu falei para vocês. Realmente, não vamos perder tempo, porque a instabilidade aqui em Portugal, nessa atual situação, é extrema. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo, tenha aproveitado aí as dicas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.